1 Pedro, capítulo 1. Eu quero falar com pessoas que sofrem esta noite. Sofreram, estão sofrendo, e aqueles que ainda não sofreram, certamente na sua vida como cristão, você passará por alguma luta, por alguma prova, por alguma aflição. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Obviamente que essa é uma promessa que ninguém acorda dizendo: ó Deus querido, me dá a minha porção de aflição do dia de hoje, não é? Isso é uma coisa que a gente deixa quieto. Não mexe com esse negócio de aflição, não é? Mas está lá, está escrito. E aqui nesse mundo nós vamos passar por lutas, por aflições. 1 Pedro 1, 3 a 7 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estais guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Onde está escrito tentações, você pode colocar provações. Nas versões atualizadas, não há a palavra tentação aqui, daqui a pouco eu explico por quê. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Vamos ler o 7 juntos? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória de Jesus Cristo. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí e diga assim: provação faz parte da vida do cristão. Se você pode, sente-se. Redobre a sua atenção. Sofrimento, provação, deserto, lutas, tudo isto faz parte do pacote da vida do cristão. Quem nunca passou por uma grande luta, quem nunca enfrentou uma grande prova, pode ter certeza que em algum momento da sua vida você vai passar. E ao longo desta mensagem, você vai perceber claramente que está na Bíblia Sagrada e a provação, ela tem uma razão de ser, ela tem um motivo de ser. Pastor Oswaldo Silva, no ano de 1998, esteve ministrando aqui no nosso congresso e todos foram cheios do Espírito Santo. E ontem, pastor Eliseu, eu estava ouvindo uma das mensagens que ele pregou naquele congresso. E aí eu pude ver o senhor novão aqui falando, não que o senhor esteja avançado em idade, né, mas o senhor estava bem mais novo, né? O senhor falando aqui, e o pastor Oswaldo Silva brincando e tudo, e aquela mensagem. Naquele congresso, 139 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E eu fiquei olhando para aquele homem, a simplicidade dele ministrando, contando história e pegando uns textos da Bíblia, mas numa tranquilidade. Mas quando começava a orar, Jesus começava a batizar com o Espírito Santo. Às vezes as pessoas saíam de lá, e quando elas viam no corredor, já viam falando em línguas estranhas. Nós fizemos aqui um cordão de obreiros, de 2 em 2, para ouvir. Só passava para a galeria quem tivesse falado em línguas estranhas pela primeira vez. Por que eu me lembrei dessa história? Porque também, juntamente
com aquela unção, com aquela graça, com aquele poder de Deus especial para orar e para Jesus batizar com o Espírito Santo, eu conheci um dos homens que mais sofreram provações que eu já vi até hoje. E em dado momento da sua mensagem, ele disse: houve um momento da minha vida que eu estava passando por 22 grandes provações. E ele mencionou algumas: o divórcio da filha, o acidente do outro filho, o outro filho envolvido com drogas, e ele sofreu um acidente também. Ele disse: eu contei 22 provações. E eu estava buscando alguém para orar comigo, e passando assim no corredor da igreja, eu vi que havia uma irmã, a igreja estava vazia, mas havia uma irmã ali orando. E ele disse: eu vou orar junto com essa irmã, porque eu estou sem assunto para orar. A prova, a luta, era tão grande, tão intensa, que ele disse: eu não sei nem o que dizer para Deus. E ele ficou do lado dela. E ela orando, ele disse que dava uma olhada assim, e ela gemendo e falando com Deus, e as lágrimas desciam. Ele disse que via quando as lágrimas escorriam pelo seu braço, batiam no banco e caíam no chão. E aquela irmã, na sua agonia, na sua angústia, na sua luta, ela disse: Senhor, me abençoa. E ele disse que ela foi intensificando a oração, e houve um momento que ela disse: Senhor, deixa de ser ruim e me abençoa. Era a linguagem dela, pastor, de falar com Deus, na sua simplicidade. Era a forma dela dizer: eu preciso que o Senhor entre na minha história. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui no santuário, ou mesmo através da internet, e você diz: pastor, a minha luta é infinitamente maior do que o que o senhor pode imaginar. Eu venho te dizer nesta noite: as lutas, as provações fazem parte da vida do cristão, mas a mesma Bíblia que diz que no mundo teremos aflições, é a mesma Bíblia que promete que o Senhor Jesus estará conosco todos os dias da nossa vida. Não há um dia que Deus não esteja conosco. Na aflição, na dor, no sofrimento, nos desertos, Ele sempre está conosco. E o que eu trouxe esta noite? Primeiro eu queria falar com você, porque há uma confusão entre provação e tentação. Quem já teve essa confusão aqui? Provação e tentação. Eu estou sendo tentado ou estou sendo provado? Abra, como lhes falei, vamos ler bastante a Bíblia. Tiago, é só retroceder um pouco. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Essa expressão aqui já foi corrigida na versão atual. Diz: tende grande gozo quando cairdes em várias provações, ou quando fordes submetidos a várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? A paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais aperfeiçoados ou perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Primeira coisa que nós vemos aqui é que a provação, ela é algo positivo. Deus nos submete à provação. Então, já estou dizendo, a provação geralmente é promovida por Deus. Deus faz isso com a gente, pastor? Faz. Porque quando ingressamos na fé, nós somos como crianças e começamos a crescer.
quanto maior é o mistério de Deus na nossa vida, tanto mais provações iremos passar. Não quero que você desanime, mas quando você ver alguém, ou quando vir alguém sendo usado por Deus de uma maneira linda, como Deus usava o pastor Oswaldo, pode saber que antes ele passou por um processo de formação. Você que entrou aqui e diz, pastor, eu achava que ao entregar a minha vida para Jesus, eu não teria mais nenhum problema. Enganaram você. Aqui nós não ensinamos assim. O que nós ensinamos é que ao entregar a vida para Jesus, você continuará tendo problemas e às vezes problemas maiores, mas Deus é contigo para te dar graça e para te fazer superar cada problema. Pastor, e a tentação? Tiago 1, 13 a 15, diz assim, mesmo capítulo, ninguém, leia comigo, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Preste atenção para isso, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Observe, se a aprovação é algo consentido por Deus, e às vezes promovido e permitido por Deus, a tentação, ela pode ter pelo menos duas origens. A primeira delas é Satanás. Ele veio para, me ajude, matar, roubar e destruir. É o tentador, é o nosso arqui-inimigo. Mas a Bíblia também diz, e nós acabamos de ler, que há dentro de nós algo encerrado desde o Éden, se chama natureza pecaminosa, e algumas passagens da Bíblia chama carne. Ou seja, eu posso ser tentado pela minha própria concupiscência, como ele diz aqui. E a concupiscência, depois de ser concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Você pode ser provado e tentado ao mesmo tempo. Diga para mim, me explica, pastor. Por exemplo, Deus está permitindo que você passe por uma provação. Havia uma promessa de que você teria um emprego no mês passado, e a porta não se abriu. E você começou a questionar, e de repente, vem o inimigo, um enviado seu, e diz, está vendo? Você está servindo a esse Deus, mas a porta não se abriu. O que é isso? Tentação. Se Deus está te provando, espera o tempo de Deus. Porque se Ele falou, vai se cumprir no tempo dEle. Você tem coragem de dar amém por isso? Quais são as causas das nossas provações? Primeiro, diga comigo, o mundo. Irmão, se há uma coisa que testa a nossa fé, que testa a nossa fidelidade com Deus, é o mundo que nos cerca. Esse sistema mundano está à nossa volta diariamente, constantemente. Veja o que nos diz João 16 e 33. O mundo, desde que é mundo e após o pecado, ele passou a produzir espinhos e cardos, como diz Gênesis capítulo 3. E João 16 e 33 diz, tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Vamos juntos? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu como homem. E se ele venceu,
você pode vencer também. Você tem coragem de dar um amém por isso? Segunda referência, 1 Pedro 5,8. Quem pode nos tentar? Com a origem das tentações, das provações, pode ser Satanás. Explicando a você, embora eu não conheça o grego o suficiente para falar em grego, não sou corajoso como o pastor Rodrigues, meu pastor, ou coisa difícil é o grego, não é? Mas eu dei uma pesquisada rápida e descobri que a palavra no grego para provação e tentação é a mesma palavra. Por isso que os tradutores traduziram como tentação. Todavia, nós fizemos aqui a distinção. Quem nos prova é Deus. Quem nos tenta é o diabo. Deus não pode tentar ninguém. Amém, minha gente? Segunda coisa, Satanás. Satanás é o príncipe deste mundo, você sabe. E o trabalho dele é tentar nos afastar de Deus. Olha aqui, meu amigo querido. Achar que você é crente, abençoado, e é tão abençoado que Satanás disse, esse eu não tento, esse eu não chego perto. A Bíblia diz claramente que Satanás é o tentador, e ele tentou Jesus no deserto. Só há uma maneira, deixe-me antecipar aqui, de se vencer Satanás, é através da palavra de Deus. Foi assim que Jesus o venceu no deserto. Então preste atenção. O texto sagrado nos diz, 1 Pedro 5,8, leia comigo, sede sóbrios, vigiai, mais uma vez, sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Vamos ler naquela versão ali. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Meus irmãos, se os crentes soubessem disso, e tivessem isto em mente todas as manhãs, ao se levantar, a primeira coisa que fariam era dizer, Senhor meu Deus, eu sei que Satanás já liberou os seus demônios para tentar me tragar, mas eu quero pedir sobre a minha vida a cobertura do teu sangue. Escute o que eu vou lhe dizer, porque é experiência própria. Eu sei no meu espírito, quando eu acordo pela manhã, e Satanás preparou algo de modo especial, porque é o trabalho dele. Eu sei, eu sinto no meu espírito. Quando eu coloco o pé no chão, eu sei que vem alguma coisa. E outro dia eu saí de casa. Por conhecer a Bíblia Sagrada, não é por ser melhor do que ninguém, porque eu sei que tem muito crente aqui que faz isto. Mas por conhecer a palavra de Deus, eu já saí de casa, pastor Eliseu, recitando o Salmo 91. Quer ver lugar bom para você orar e recitar a Bíblia? É dentro do carro. Eita lugar, pastor, mas eu ando de Kombi. Na Kombi é melhor ainda, porque você recita para você e para quem está do lado. A pessoa diz, está falando com quem? Não estou falando, estou recitando a Bíblia Sagrada. Conhece? Conhece a Bíblia? Não conhece não? Precisa conhecer. Eu já venho de lá para cá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Passa a descer. Irmãos, de repente, lá vem um camarada subindo. Não me pergunte o que ele estava fazendo. Ele marcou o carro de frente. E eu não tinha. Tinha carro aqui, tinha casa aqui. E ele marcou de frente para mim. E eu digo, poder no sangue de Jesus. Quando eu disse isso, tirou o carro e só deu tempo de passar. Eu imagino que ele estava no celular, mas não tenho dúvida nenhuma de que aquilo foi uma artimanha do inimigo.
Eu poderia lhe contar pelo menos 10 grandes livramentos que Deus já me deu por causa dessa percepção espiritual. Eu estou colocando nas suas mãos palavra esta noite. Eu estou colocando nas suas mãos, na sua mão, que a Bíblia diz: o diabo está de olho em você. Eu vim esta noite dar um grito de alerta para a igreja. Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, tem procurado atingir os escolhidos de Deus, mas debaixo da autoridade da palavra. Levanta essa mão santa. Se tu és batizado com o Espírito Santo, fala em outras línguas, edifica a tua vida com a palavra do Deus eterno. Primeira fonte de tentação, ou de provação: o mundo, Satanás. Terceiro, a permissão e o controle de Deus. Irmãos, quando a gente está muito tranquilo, irmã Ana Paula, no ambiente de trabalho, em casa, sabe aquela coisa que a pandemia acabou trazendo para a gente? Um descanso acima da média. Aí você diz: mas eu não sei o que deu no meu corpo, eu não sei se é resultado da Covid, mas é uma vontade de ficar tranquilo. Sabe por quê, irmãos? O nosso corpo, sabe o que ele gosta mesmo? Sombra e água fresca. Eu falava com uma pessoa, pastor, um crente, e ela estava me dizendo: pastor, eu queria mesmo, porque a pandemia deixou também. Deixa eu dar uma digredida aqui no assunto, sair um pouquinho, só para você entender uma coisa. Você chega num ambiente de trabalho agora, numa repartição, num lugar para resolver um problema, o pessoal não quer mais trabalhar. Quem já passou por isso aqui? Você vai para resolver, aí a pessoa diz: não, isso aqui não pode não, o senhor tem que vir no outro dia, porque isso aqui o senhor resolve de casa. Entra lá no computador. Uma criatura, você não está aí para poder resolver o problema. Não, mas agora é só no computador. Os bancos não querem mais. Irmão, para entrar na Caixa Econômica, para resolver um problema lá, eu tive que entrar em oração, minha gente. Aí eu vou contar esse testemunho que é bom demais. Eu fui 3 vezes na Caixa Econômica, lá em São Cristóvão, e dava tudo errado. Chegava lá, o guarda, fica 2 guardas, aqueles brutamontes na frente, né? Você não pode nem tentar penetrar. Aquela fila quilométrica. O pastor Eliseu me deu uma dica boa. Ele disse: leva um rapaz desses novos aí, perna boa, bota na fila, você fica esperando, quando estiver perto, você chama. Eu falei: que ideia maravilhosa. Só vida, só vivência para trazer essa experiência, né? E aí pegou aqui um secretário e falou: bora lá. Irmãos, não resolvi. Segunda vez não resolvi. Terceira vez não resolvi. Eu digo: Senhor, eu preciso resolver isso. Irmãos, eu não ouvi a voz de Deus, mas é como se Deus estivesse dizendo para mim: você não falou comigo sobre isso. Eu disse: Senhor, eu vou voltar lá hoje. Eu quero te pedir, Senhor, que tu vás à frente para resolver esse problema. Você vai acreditar porque eu estou no púlpito. Eu não ia contar a história para você. Eu não quis saber da fila. Atravessei, fui lá perto dos guardas. Quando eu vi, pelo lado dele assim, saiu uma pessoa, um crachazinho. Falei: por favor, senhora. Ela disse: sim. Eu disse: eu queria resolver um problema assim, assim, assim. Ela disse: mande um e-mail. Quando ela disse mande um e-mail, eu falei: não faça isso comigo, por amor de Cristo. Não faça isso, moça. E eu disse para ela: eu estou orando por esse momento. Porque eu falo, irmãos. A pessoa já, todo mundo sabe o que é orar, né? Eu estou orando por esse momento aqui. Ela disse, pegou um papel, escreveu e disse assim: mande um e-mail para mim, porque eu sou a gerente dessa agência e eu vou lhe responder ainda hoje. Fui lá dentro do carro, já mandei o e-mail para ela ali, e naquele dia já teve a solução. Eu precisava dar esse testemunho para você. Quer resolver problema grande? Ore. Quer resolver problema pequeno? Ore também.
Quer resolver problema médio? Ore também. Ah, eu não vou ocupar Deus com esse problema de caixa econômica, e Deus está só olhando e dizendo, estou te esperando, fala comigo, manda, encaminha o pedido, que eu vou encaminhar a resposta para a tua vida. Oh, glória a Jesus! Meus amigos, o que diferencia um salvo de um ímpio, porque todo mundo sofre, é a permissão e o controle de Deus. Deus não deixa você sofrer além do que você pode suportar. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 10 e 13. Se o pessoal que estiver lá for rápido aí, de endereço, já coloca na tela para a gente ler com a igreja. Deus nos dá a capacidade para superar, para suplantar as lutas. Vamos ler juntos? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Meus irmãos, olha que conforto esta passagem nos traz. Deus não vai te provar, Deus não vai permitir que você passe por uma aflição além daquilo que você pode suportar. Isso é altamente confortante. Seguindo, por que Deus permite as provações? Você pode perguntar para mim? Porque Deus. Agora é uma parte linda da gente ver. Pastor, Deus tem prazer em olhar para a gente e nos ver sofrendo, passando pelo vale, chorando pelos cantos. Deus tem prazer nisto? Não, vamos à Bíblia. 1 Pedro 1,7. 1 Pedro 1,7. Por que Deus permite as provações? Em primeiro lugar, para qualificar a nossa fé. Vamos dizer juntos? Para qualificar a nossa fé. Pode olhar na tela, vamos ler juntos? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Observe. Quando você enfrenta uma grande prova, quando você enfrenta uma grande luta, e você vence, sai do outro lado, sabe o que acontece com a sua fé? Ela cresce. Você sabe disso, mas eu vou lhe lembrar. Davi só venceu o gigante, porque no campo, ele já tinha vencido o leão e o urso. Só por isso. Por quê? Deus vai trabalhando conosco de forma gradativa. Isso vale para tudo. Se você nunca experimentou um grande milagre, comece com os pequenos. Eu vi um pastor Eliseu, um pastor dando um conselho, dizendo assim, olha, não comece orando para Jesus levantar um paralítico. Mas se aparecer alguém perto de você dizendo, minha cabeça está doendo tanto, aí você diz, deixa eu orar por você. Em nome de Jesus, dor de cabeça, sai. Eu disse, e aí? Saiu a dor de cabeça. Você fala, Jesus respondeu, agiu. Amanhã você está orando para Jesus levantar paralíticos. Quem crê nisso aqui? Quem crê nisso? Agora, o grande problema é que a gente quer começar já levantando o paralítico. A fé não foi trabalhada. Quando você passa por lutas, quando você passa por provações, Deus está trabalhando a sua fé. Olha o que ele diz, como o ouro é provado e se torna valioso pelo fogo, e ao mesmo tempo é purificado das impurezas, tal sucede com a nossa fé. A provação é o fogo, mesmo que seja promovido pelo inimigo. Mas quando você sai do outro lado, Deus transforma aquilo em bênção para a tua vida.
Eu vou liberar uma palavra para a sua vida, alguém que está passando por um momento de muita provação agora. E você diz: Deus, eu não estou entendendo nada. Escuta, em nome de Jesus, a partir de hoje, começa a entender o que Deus está fazendo na tua vida. Certamente Deus está te treinando para algo maior, para algo especial. Então não murmura, diz: Senhor, o Senhor está me purificando. Nós lemos o texto de Romanos e daqui a pouquinho nós vamos voltar lá também, porque em primeiro lugar Deus permite as provações para qualificar a nossa fé. Em segundo, para aumentar a nossa fé. É a mesma coisa. Outro dia, pastor Eliseu, minha esposa me falou um negócio que é só homem que segura essas coisas. É só homem para segurar. Ela me olhou assim e disse: interessante, quando eu me casei com você, você tinha uns músculos tão bonitos. Diz para mim, pastor. Irmãs, imagina se um homem fala isso para uma mulher. O que é que vai acontecer? Mas por que eu me lembrei disso? Porque antes eu me exercitava. Eu fazia atividade física. A fé é como este músculo. Se você não exercitar a fé, ela fica pequenininha, do tamanho de um palito de fósforo. Mas se você começar a exercitar a fé, dizendo: traz para mim que eu vou orar, ora por isso, ora por aquilo, a sua fé vai crescendo e aumentando. Olha que coisa linda isso. Terceiro lugar, porque Deus permite as provações para produzir virtudes em nós. Tiago, capítulo 1, versículos 3 e 4. Tiago 1, 3 e 4. Deus permite as provações para produzir virtude em nós. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? A paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Agora vá para Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. Texto que nós lemos no início. Romanos 5, 3 a 5. Quem encontrou, diga amém. Amém. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como assim? Sabendo que a tribulação, produz a paciência. E a paciência produz o quê? A experiência. E a experiência o quê? A esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Senhor, me dá paciência. Deus dá o quê? Provação. Para quê? Para aumentar a sua paciência. Se você é uma pessoa que gosta de brigar por nada, falou: não mexe comigo não. Mexeu comigo, você vai ver o negócio esquentar para o seu lado. Aí o que é que Deus faz? Começa a provar você. Alguém passa, pisa no seu pé. Alguém passa, vem no trânsito e diz: ô tartaruga, sai da frente. E aí você vai sendo treinado, vai sendo trabalhado. É só assim que você é treinado. É sendo submetido à luta, à provação. E olha, irmãos, o que Deus quer de nós é que nós alcancemos um estágio em que alguém possa chegar e tirar um espinho de laranjeira e lhe cutucar. E você vira para trás e diz assim: não faça cócega, não. A mansidão. Porque enquanto você estiver pulando, dizendo: comigo é assim, eu sou do bom, eu faço e aconteço,
Me permita, sem dessacralizar. Deus fica olhando e dizendo, vai, fião, eu te pego lá na curva. Te espero lá. Aí você é submetido àquela situação. E você fica... Deus está treinando você. Deus está tornando você mais cheio de virtudes. Para alguém olhar para você e dizer, meu pai, que pessoa educada. E eu devo confessar, irmãos, que essa é uma das áreas que Deus mais me prova. Por que que Deus permite as provações? Para nos dar recompensa ao final de tudo. Quem gosta de receber recompensa aqui? Quem gosta? Tiago 1,12, veja o que diz aí. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, que o Senhor prometeu a quem? Aos que o amam. Segundo aos Coríntios 4:17 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais abundantemente, um eterno peso de glória. Vamos ler juntos esse versículo lindíssimo? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. É quando você olha para o seu filho e ele se comportou bem diante de uma adversidade. Ele deveria ter reagido, mas você fica tão feliz e diz, vem cá, meu filho, eu vou te dar um presente por causa disso. Deus tem uma coroa para dar àqueles que vencem, aqueles que se superam, que lutam, que guerreiam. Por quê? As provações vêm para nos tornar-nos íntegros. Tiago 1,4 diz, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Ouça o que eu vou dizer, guarde esta frase. Integridade é mais valiosa do que inocência. Guardou? Integridade, você pode dizer comigo, integridade é mais valiosa do que inocência. Por quê, pastor? Porque a inocência é o estado de Adão e Eva no jardim do Éden. Eles não podiam ser provados. Aliás, eles não podiam ser questionados. Ou Deus não poderia dar testemunho por eles. Mas aí Deus colocou no meio do jardim uma árvore e disse o quê? Do fruto desta árvore não comereis. E o que aconteceu, os irmãos sabem, para resumir, eles comeram. Escute, se uma pessoa está num estágio, no jardim do Éden, que não tem árvore do bem e do mal, conhecimento do bem e do mal, não tem possibilidade de pecar, eu lhes pergunto, que vantagem há nisso? Consegue acompanhar o raciocínio? Se eu sou uma pessoa santa, eu não peco, mas não tenho possibilidade de pecar. Então, na verdade, eu estou no estado de inocência, porque eu não conheço o mal. Vou dizer uma coisa para você preparar um glória para dar ao Senhor. Se há uma coisa que agrada ao coração de Deus, é quando você é submetido a uma tentação. Você poderia pecar, houve a proposta, mas você disse, não vou pecar por temor ao meu Deus. Tem gente, pastor Eliseu, que pensa que vence Satanás pisando. Você quer arrebentar Satanás? É você vir para cá terça-feira, cansado, depois de um dia de trabalho, às vezes sentindo dor em alguma parte do corpo, e você estufa o peito e diz, eu vou a si mesmo. Estou com sono, mas eu vou. Aí você fala, por quê? Porque eu vou adorar o meu Deus, lá no templo central.
Isso é você envergonhar Satanás. Ele fica de lá, essas coisas, irmão, não está na Bíblia, eu imaginando. Ele fica de lá na fresta da porta dizendo, hoje ela não vai. Hoje ela está cansada. Hoje ele não vai. Ainda mais que teve aquele problema lá no trabalho. Hoje ele não vai. Não vai adorar aquele Deus dele, não. Não vai, não. Eu trabalhei firme hoje para ele não ir. Aí você está lá deitado, dizendo, ó Deus. Mas dá um pulo da cama, bota a roupa. O demônio disse, eu não acredito que ele vai. Vai por quê? Alguém te amarrou para vir aqui? Não. Você veio obrigado? Não. Você veio livremente para adorar a Deus. Você podia estar em casa, você podia estar numa festa, mas você disse, eu vou para adorar o Deus da minha vida. É isto que glorifica o nome do Senhor. É isto que envergonha Satanás. É ele saber que nós somos livres para fazer o que quisermos. Nós somos livres para pecar à vontade. E você diz assim, mas eu não vou pecar porque eu temo a Deus e quero viver para a glória dele. E cada vez que isso acontece, oh meu Deus, cada vez que isto acontece, há uma festa no céu. Porque Deus, me permita dizer, Jesus disse, vem cá, meus anjos, vem cá, dá uma olhadinha. Olha lá aquele meu filho. Tinha tudo para pecar. Eu não estou digredindo nem fugindo do texto sagrado, porque isso aconteceu com Jó. Quando Satanás, você sabe da história, não é? Tem até um hino que conta essa história. Quando ele volta, Deus diz assim, observaste o meu servo Jó? Observaste meu servo Carlos Dalmas? Observaste o meu servo, a minha serva Ana Paula, a minha serva Betânia? Observaste o meu servo Edivaldo? É Deus dando testemunho da sua integridade sobre a terra. Isto exalta o nome do Senhor Jesus. Por quê? Deus permite as provações para nos tornar íntegros, aprovados. É o controle de qualidade. Você foi provado e aprovado. Pronto, passou pelo controle de qualidade. Esse servo é fiel. Esse anda na minha presença. Sexto lugar, porque Deus nos permite passar por tribulações para corrigir-nos e disciplinar-nos. Disciplinar-nos. Hebreus 12. Abre Hebreus 12. Esse texto é maravilhoso. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu me lembro da mamãe. Todas as vezes. Me lembro da mamãe, do papai também, mas da mamãe principalmente. Ele diz assim, a partir do versículo 5. Hebreus 12, 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaias quando por ele fores repreendido. Vamos juntos, igreja 6? Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos?
Qual de nós aqui não agradece ao nosso pai, à nossa mãe, pelas correções que nós tivemos? Eu sempre digo aos irmãos, eu preferia levar 2, 3 surras do meu pai do que uma da minha mãe. Porque eu não sei se minha mãe aprendeu com os romanos, mas ela mandou fazer, pastor, eu já contei aqui há uns anos atrás, ela mandou fazer uma tira de sola, de couro cru. Irmãos, eu acho que minha mãe aprendeu aquilo com os romanos, só pode. Aquela tira de sola, ela dobrava, de maneira que as pontas saíam para cá. Aqui, ela se tornou um cabo tão grosso, com algo para prender na mão, aquilo não saía por nada. Você podia agarrar, que não saía por nada. E ela prendia aqui, segurava aquilo, e aquelas pontas se multiplicavam. As pontas fininhas. Aquilo onde pegava, a marca ficava. E a mamãe não se contentava de dar assim uma coisa de umas 10, né? 10 não. Ela só contava de 30 para cima, irmãos. Negócio. E quanto mais mexesse, mais ela batia. Aí você diz, era para poder ficar com raiva dela. Não. Eu cresci. Claro que quando criança eu não entendi, não aceitava bem. Mas cresci. E depois de crescer, eu entendi. Foi bom a surra que a mamãe me deu. Estava formando o meu caráter. Papai batendo, dizendo, você tem que ser homem, rapaz. Pisa no chão direito. Eu disse, mas isso não, papai. Eu gostava de chorar, irmão. Pensa no homem que chorava. Com gosto era eu. Papai pegava e eu já começava a chorar. Chorava com gosto. Depois, a gratidão. É disso que Deus está dizendo. Você veio aqui esta noite com a vontade de murmurar, dizendo, eu já não aguento mais sofrer. E Deus está dizendo, tu és filho amado, segura mais um pouquinho, porque vou entrar com mão poderosa na tua vida. É Deus trabalhando. Pastor, a pior fase na minha casa, Deus trabalhando, se agarra com Ele. Eu vi um pastor muitos anos atrás, eu fazia isso também, eu acho que você fazia. Eu via a mamãe batendo na minha irmã, e ela batia assim. E quando minha irmã começava a rodar, ela ia batendo daqui, batia, mas a mamãe sabia bater, a mamãe era... tá batendo. Eu comecei a olhar aquilo, eu digo, eu vou fazer um negócio que acho que vai dar certo. Mamãe começava a bater, eu grudava nas pernas dela. Aí não dava o ângulo, pastor, para bater, né? Porque aí a pancada saía devagarinho, né? E ela, sai para lá, menina, e eu grudava nela. Sai para lá, menina, eu grudava nela. Afasta, menino, para lá, e eu grudava nela. Está apanhando, está sofrendo. Se agarra com Deus. Diga para ele, eu não te deixo, Senhor, por nada. Por mais que eu esteja sofrendo, eu já decidi, a minha vida é tua, o meu coração é teu, o meu corpo é teu, o meu espírito a ti pertence, e eu me agarro contigo esta noite. Eu vou terminar com o hino. Por que Deus permite que soframos, que passemos por provações? Para glorificar o seu nome. Você já viu quando alguém passou pelo vale da sombra da morte? Nós tivemos casos aqui de pessoas que o médico disse, dessa noite não passa. E a igreja orando. Quando foi no outro dia, disse, não se sabe o que aconteceu,
Mas houve uma reviravolta. E as pessoas começaram a dizer: foi Deus, porque não tem outra explicação. É glória para o nome dele. Olha o que diz João, capítulo 9, versículo 3. E também 11 e 4. 9:3 diz: respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais. Você conhece a história. Mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. João 11:4. Jesus, porém, ao ouvir isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quem crê nisto, fica em pé glorificando. Está passando pela prova. Como é que é aquele corinho que diz? Não, não é isso não. É o outro daqui. Cadê a Priscila? Está aí? Está sofrendo, mas está aí. Tá na... Isso aí, esse aí mesmo. Esse aí. Vamos cantar esse. Glória a Deus. Mas antes, me ajude aqui. Nós vamos terminar agora, está cedinho. Não vai embora agora não, por favor. Olhe do seu lado. Se tem uma pessoa, educadamente diga para ela: você já entregou a vida para Jesus? Ou você está afastado? Eu vou com você à frente. É a hora de você entregar a vida ao Senhor Jesus. Você poder dizer: Deus é o meu Pai. Passando pela luta, passando pela prova, pela adversidade, mas Deus é o meu Pai. Venha entregar sua vida para Jesus. Há alguém aqui esta noite? Veja do seu lado, nos ajude enquanto cantamos esta canção. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia Que maravilha, que canção linda e apropriada para este momento. Eu vou pedir a você para escolher alguém para orar por esta pessoa. Quando nós nos reunimos, a Bíblia Sagrada diz: um tem hinos, outro tem cânticos espirituais, e eu vou dizer, outro tem bênção para compartilhar. Eu vou pedir a você que escolha alguém. Se você quiser compartilhar com esta pessoa dizendo: eu estou passando por uma grande tribulação, e a tribulação é isto, é na minha família, ora pela minha família. É uma enfermidade, ora por mim. Você que nos acompanha pela internet, nós vamos orar aqui, e você vai sentir na sua casa a unção que está aqui. A unção que está neste lugar.
vai encher a tua casa aí. Começa a orar por esta pessoa. Meu Deus e meu Pai, nós oramos como igreja nesta noite. Oramos uns pelos outros. A prova, a luta, a adversidade está batendo a porta. Quantos dos teus filhos foram visitados por esta pandemia? Quantos perderam seus entes queridos? Senhor, quantos estão enfrentando a luta com parentes nos hospitais? Quantos desempregados? Senhor, é prova, é luta, é tentação, é adversidade. Mas nesta noite lemos na tua palavra que tu estás nos treinando para algo maior. Vai trazendo um chão, vai trazendo o poder do Espírito Santo. Se você é batizado com o Espírito Santo, fala em outras línguas. Se não é batizado com o Espírito Santo, abre a tua boca em adoração, dizendo: Deus, eu aceito. Se vem de ti, eu aceito. Se vem de ti, eu aceito. O rabacandarabahassoura ebedequiandarabás. O ribidiquiandoralebedequiandarabahaceia. O você que está em casa, recebe a visitação de Deus, recebe o toque do Espírito Santo. Deus está entrando na tua casa. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia. O segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia Marcelo, é a primeira vez, você já foi batizado em águas? Vamos orar pelo Marcelo com todo o nosso coração. Feche os teus olhos, Marcelo. Pai querido, diante do teu altar, aqui está o Marcelo, Senhor, e nós oramos como igreja tua pela vida deste jovem. Faz dele um pregador da tua palavra, um instrumento poderoso nas tuas mãos. Que a partir de hoje aconteça um milagre do novo nascimento, coisas grandes na vida deste jovem, e que através dele a sua família seja alcançada. Nós oramos assim, ó Pai, no nome de Jesus, e a igreja do Deus vivo diz: amém.